falar agora pontualmente de alguns destinos, como é que a TAM vai crescer no internacional. A África do Sul já está autorizado. Há uma expectativa do mercado de quando vocês vão começar? Vocês vão começar efetivamente regular ou vocês vão fazer só os fretamentos que já foram contratados com o pool da Copa do Mundo? Arthur, eu nesse momento, verdadeiramente eu não tenho condições de afirmar a você, tá certo? E afirmar aos seus telespectadores. O que eu posso dizer é o seguinte: a TAM de fato obteve o direito de voar para a África do Sul. Pelas razões da economia mundial, nós postergamos e não cancelamos, nós postergamos a entrada da operação regular para a África do Sul. Ela tem boas possibilidades de acontecer de forma regular no primeiro semestre do ano que vem. Caso não aconteça, o que eu posso te assegurar é que nós faremos um volume de charters extremamente expressivo para atender a demanda de passageiros não só do Brasil, como de toda a América Latina e em alguns casos até da própria América do Norte, para que possam chegar à África do Sul e assistir à Copa do Mundo de 2010. Chegaram a falar que podia ter um problema de não ter o avião que poderia fazer essa rota. Não, não é verdade. O Airbus 330, ele já passou por todos os nossos estudos de engenharia e operações. Ele voa com segurança diretamente para a África do Sul. Assim como a South Africa opera com o A340, o A330 opera sem problema nenhum. Já fizemos todos os cálculos de TOPS e tudo, portanto, não há problema em relação a isso. Tem alguns mercados que a gente não vê ainda uma atuação da TAM. Eu queria saber de você quais são as perspectivas. O mercado de petróleo, por exemplo, do Rio para o Texas, tem algum plano disso? Eu acho que essa pergunta sua tem aí um viés aí de um jornalista bem informado, tá certo? Quer dizer, a Continental, ela está agora no final do mês, eu vou inclusive estar lá em Nova York, ela está fazendo o rollout da integração da entrada na Star Alliance. Nós devemos, e coloco em primeira mão para você isso aqui sem nenhum problema, vou falar isso hoje à noite, nós devemos, início do ano que vem, já estarmos em operação em cold share com a Continental. Já estive mês passado em várias reuniões com os vice-presidentes da Continental lá em Nova York. E a Continental tem um voo regular de Houston para o Rio de Janeiro. Nós não tensionamos, não temos intenção de colocar nenhum voo regular da TAM para lá. O que pode acontecer, eventualmente, são discussões de fretamentos temporais por conta da indústria de petróleo, que é muito forte no Rio de Janeiro. E agora, com o pré-sal, evidentemente, maciços investimentos serão colocados a partir de 2010. A Petrobras vai captar um volume expressivo de recursos, que é muito bom para o país, é muito bom para o Rio de Janeiro e, obviamente, é bom para a indústria aérea como um todo. Outro mercado onde a gente não vê tanto, houve algumas experiências, a gente vê American, Delta, TAP fazendo voos de outras cidades de longo curso para a Europa e Estados Unidos. A TAM? Não, eu me permita discordar de você, tá certo? A primeira empresa e a única empresa a operar para Orlando é a TAM. Não, mas eu digo fora do Rio de São Paulo para a Europa, para os Estados Unidos, tipo Nordeste, Brasília, Manaus. Não, nós vimos, Arthur, operando, você sabe disso, até recentemente, aqui mesmo em Salvador, na Bahia. Nós tínhamos operações daqui para os Estados Unidos uma vez por semana e tínhamos daqui para Paris também uma vez por semana, como aqui próximo, no Recife, nós também tínhamos uma operação semanal para Paris. Nós suspendemos essas operações por dois fatores claros, eu te digo sem problema nenhum. O primeiro deles é o fato de que a crise levou uma queda muito grande do volume de passageiros. E esses passageiros embarcados no Nordeste do país, eles caíram de fato drasticamente. As empresas que você cita, especialmente as americanas, que passaram a operar no Nordeste do país, você há de convir comigo que elas também iniciaram o full e já diminuíram drasticamente o número de operações delas semanais. O outro ponto é que eu não sei se você sabe, Arthur, a ANAC aumentou as tarifas de cabotagem dentro do mercado brasileiro de forma significativa nos últimos 3 meses. Portanto, um voo que faz São Paulo, Salvador, Miami, essa tarifa de São Paulo, Salvador, que nós pagávamos até então
como um voo, embora um voo internacional, mas como as tarifas de voo doméstico, a ANAC passou a entender que deveria cobrar como tarifa de voo internacional. Portanto, elevando demais o custo, e como você, nesse momento atual, você tem margens extremamente reduzidas de rentabilidade, na medida em que você imputa novos custos à operação, não tem outra saída a você rever. O que eu acho que é muito importante é o seguinte: uma companhia aérea como a TAM, que não recebe um centavo do governo e que também não deve um centavo ao governo federal, estadual ou municipal, ela tem que ter a responsabilidade, como ela tem, de diminuir operações ou aumentar as operações de acordo com a capacidade dela. Porque o pior dos mundos é nós continuarmos operando, nesse caso, nessas paradas aqui no Nordeste, com prejuízo e depois reclamar do governo. Não, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é termos responsabilidade de operarmos com rentabilidade. Então, com relação a perspectivas de ou mais voos internacionais ou novos voos internacionais, o que a gente pode esperar? Eu diria a você o seguinte, quer dizer, nós fizemos muita coisa em 2009 no que se refere a colocar a TAM num patamar, no médio e longo prazo, de uma empresa cada vez mais sólida internacionalmente. Nós não tivemos nenhuma preocupação em sair aumentando voos por aumentar operações e novos destinos. No ano de 2010, você tem a questão da África do Sul, que é possível sim, mas nós estamos com os pés muito no chão em o que fazer de novos destinos. Como nós estamos entrando na Star Alliance, integrados à Star Alliance em abril de 2010, evidentemente que uma série de cold share que hoje nós já estamos operando e vamos operar no ano de 2010, faz com que a gente atinja determinados mercados em que não necessariamente a gente precise operar com o nosso equipamento. Quer dizer, vários e vários mercados que nós vamos atingir, mais distantes, especialmente na Ásia, no Extremo Oriente, nós faremos através de parceiros da Star Alliance. Então, novos voos com o avião da TAM, muito difícil em 2010. Olha, é o tal negócio. Eu não diria que é muito difícil. Eu não quero parodiar presidente de clube de futebol, dizendo que já está fechada a compra de jogadores. Mas, evidente, graças a Deus, a economia começa a dar bons sinais de vida. Isso é perceptível no caso da TAM. Eu já percebi isso há cerca de um mês e pouco atrás, na área de carga. A carga tem uma coisa extremamente curiosa, Arthur. Ela indica para a gente o início de uma crise e ela indica para a gente a retomada do crescimento na frente das demais atividades, tá certo? Portanto, isso é uma realidade, a gente já começa a ver os bookings para o final do ano para o exterior estão excepcionais, nós estamos extremamente bem vendidos para o final do ano. Isso é, de fato, uma demonstração de que, óbvio, tem efeitos cambiais, a relação dólar-real, o real está extremamente valorizado em relação ao dólar, mas existe uma retomada da economia. Então, eu diria o seguinte, é prematuro nesse momento nós dissermos que não faremos voos novos em 2010 internacionais. Eu prefiro aguardar um pouquinho mais.